Olá, amigos! Hoje nós queremos meditar sobre o conceito de fé do Evangelho de Marcos, baseado em Marcos, capítulo 5, versículos 26 até 41. Marcos é um evangelista diferente. Ele ensina contando os fatos, narrando as histórias, os acontecimentos de Jesus. Assim ele define a falta de fé, por exemplo, na tempestade, quando Jesus estava dormindo no barco, e os discípulos desesperaram e não creram nele como Messias. Ele classificou isso como falta de fé dos discípulos. Temos outro episódio onde em Gerasa ele expulsou de um homem uma legião de demônios. Mas como esses demônios entraram nos porcos e eles se precipitaram no lago, causando prejuízo para os moradores, eles pediram que Jesus se retirasse. É o outro exemplo de falta de fé que Marcos nos dá. Mas no episódio de hoje nós temos a história de Jairo e da mulher com hemorragia. Jairo era chefe de uma sinagoga e se dirige a Jesus clamando por socorro, dizendo que a filha dele estava gravemente enferma, que ela estava no fim, literalmente, nas últimas, como nós costumamos dizer. E Jesus atende o pedido de Jairo e se dirige à casa dele. Foi acompanhado de uma multidão. E nisso vem uma mulher que ouviu falar de Jesus, e isso é importante. Ela estava ali porque ela ouviu falar de Jesus e acreditou naquilo que eles falaram de Jesus, os ensinos dele. Ela acreditou em Jesus como Messias e por isso ela também tinha a convicção, se ela apenas tocasse em suas vestes, ela seria curada. E ela vai no meio da multidão que estava comprimindo Jesus e vai e toca. E Jesus sente e diz, alguém tocou em mim. E ela ficou apavorada, achando que Jesus a iria repreender por esse ato. Mas os discípulos disseram, Jesus, tem tantas pessoas, quantos tocaram em vocês? Você está sendo comprimido pela multidão. Mas Jesus insistiu, não, alguém tocou de uma forma diferente em mim. E aí a mulher trêmula vem diante de Jesus e Jesus simplesmente diz, mulher, a tua fé te salvou. Então, amigos, aqui Jesus ressalta a fé da mulher. Ela tinha confiança plena em Jesus. Então, Marcos não define o que é fé, mas ele mostra na prática o que é fé. É essa confiança convicta que Jesus nos perdoa o nosso pecado e que, além disso, Jesus está do nosso lado nos momentos de tribulação. E enquanto Jesus ainda estava falando com ela, vieram os mensageiros de Jairo dizendo assim, Jairo, é tarde, tua filha morreu. E Jesus diz apenas uma coisa para essa mulher, ou melhor, disse para Jairo, tenha fé. E se dirige à casa de Jairo. Quando ele chega na casa de Jairo, ele encontra as pessoas desesperadas. Mas vejam bem, o Jairo, ele acreditou em Jesus. Com a morte termina as coisas. Então esse desespero das pessoas era normal. Mas
Aí ele então encontra essa multidão desesperada e diz o seguinte: ela está apenas dormindo. Muitas vezes assim a Bíblia define a morte como um sono. E principalmente para os filhos de Deus, ela é um descanso para a vida eterna. Mas quando Jesus disse isso, as pessoas riram, zombaram dele. E então Jesus pediu que todos se retirassem, ficou apenas com 3 discípulos e também com os pais, e estendeu a mão para a menina, diz: menina, levanta-te. E ela imediatamente passou a viver novamente. Amigos, é assim que Marcos nos mostra o que é fé. Se nós temos fé em Jesus, nós temos também a vitória sobre a morte. A morte apenas se transforma num sono. Então, o que é fé? Fé é confiança em Jesus, confiança plena. Confiança de que, inclusive, a morte não nos pode derrotar, porque Ele venceu a morte, Ele morreu por nós e Ele ressuscitou. E Ele garante que, como Ele ressuscitou, que todos nós também iremos ressuscitar. Por isso, amigos, vamos nós também crer em Jesus convictamente e também vamos ser auxiliados nas situações difíceis, vamos ser perdoados e a morte vai ser apenas um descanso para nós recebermos a vida eterna. Amém.